Sejam novamente muito bem-vindos em mais um Educar para Transformar, aqui da nossa TV Humana. Sempre levando um assunto diferente para você, conhecimento, muita troca de ideias. E hoje o assunto é algo que há muito tempo vem incomodando. Na verdade, a gente percebe que hoje em dia as pessoas têm conversado sobre isso. Mas a questão é, até que ponto essa conversa, essa reflexão vem alterar a nossa prática? Sim, hoje nós vamos falar sobre como lidar com a sobrecarga materna. Isso mesmo. E para falar desse assunto tão intrigante, eu trouxe aqui a minha amiga psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, Amanda Salvalaio. Amanda, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Fico muito feliz de poder vir aqui contribuir um pouco com esse papo. Com certeza, e você não vai contribuir pouco não, vai ser muito, porque Amanda é um assunto que realmente deixa a gente com a pulga atrás da orelha, porque as mudanças estão caminhando muito lentamente. Mas antes, Amanda, conta um pouquinho para o pessoal quem é a Amanda Salvalaio, um pouquinho da tua trajetória, hoje como psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Então, obrigada pelo espaço. Então, eu sou formada desde 2012 como psicóloga, já tem um tempinho aí. Sim. Comecei minha trajetória trabalhando no RH, com recrutamento e seleção. Olha só! Sempre foi o que eu quis fazer, então fui buscar a faculdade para trabalhar com recrutamento e seleção. E aí, depois de alguns anos nessa área, acabei fazendo uma pausa. Tive a minha filha, que aí é uma mudança aí para a maioria das mulheres significativa. E aí, depois disso, e logo no começo da pandemia ali, 2020, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a área de criação de filhos, sobre maternidade, e aí com o intuito inicialmente só de conhecimento para mim, sabe? Só que aí eu comecei a ver a demanda mesmo que foi surgindo de mães querendo atendimento, buscando ajuda com as crianças, porque não tem um manual, né? Eles vêm sem nada. E aí eu comecei realmente a fazer os atendimentos na área clínica, como psicóloga clínica. Nossa, que interessante. Então, foi algo assim um pouco mais recente, se a gente pensar na minha trajetória total, de 2012, comecei a atender efetivamente em 2020. Olha só, quer dizer, a experiência do ser mãe transformou você a ponto de mudar aí a trajetória mesmo de vida e profissional, sim, né? Sim. E Amanda, hoje a gente tem falado muito sobre a questão da sobrecarga materna, né? Mas para muitos que estão nos assistindo, pais, mães, muitos colegas da educação, às vezes fica aquela questão, o que é de fato essa sobrecarga materna? Para a gente esclarecer um pouco. Então, Ju, eu entendo que hoje a sobrecarga materna ela é mais vista, tem mais luz para isso, mas ainda assim fica uma coisa muito superficial, assim, mas será que essas mães estão tão cansadas? Mas não foi sempre assim? Por que agora tem tanta reclamação na internet, né? Mas basicamente, assim, uma mulher, ela conseguiria ter um trabalho de período integral se ela exclusivamente cuidasse de uma criança. Porque hoje, tudo que a criança demanda, né, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, já seria um trabalho de tempo integral. E, de modo geral, as mulheres não têm exclusivamente esse trabalho da maternidade. Elas têm um trabalho com a casa, muitas têm um trabalho formal, né, com o chefe, com colegas, com happy hour e tudo mais, né? E então, assim, fica uma coisa realmente muito intensa. E se a gente parar para analisar, você vê uma colega sua que está trabalhando muito. Você vai alertar ela, né? Você fala assim, amiga, acho que está trabalhando muito, dá uma olhada, vê se está tudo bem isso, né? Ou se a pessoa está estudando demais, né? Sei lá, ela quer passar num concurso. Você fala, nossa, mas você não vai adoecer? Você está estudando demais. Só que essas mães, assim, ninguém fala, ninguém olha, ou se olha, como causa um certo incômodo, né? Dependendo do que você vê, você fala assim, mas será que eu deveria estar fazendo alguma coisa? É culpa minha? E aí incomoda algumas outras pessoas, às vezes, de ver uma mãe sobrecarregada, e aí o que precisaria acontecer, né? É uma corrente de ajuda, né? Exato. Mas isso me parece distante de acontecer, né? Para a maioria, sim, no dia a dia. Quando a gente vê que acontece alguma coisa, então assim, acontece algo ruim com uma pessoa,
De modo geral, mais pessoas se aproximam ali para oferecer ajuda, mas isso é temporário, isso acontece ali. Então a mãe tem o bebezinho. Às vezes acontece sim, de vir uma ajuda, pessoas se disponibilizam mais, mas isso, o dia a dia de todo mundo, né? O mundo está todo muito intenso. Então as pessoas acabam se distanciando cada um para viver suas coisinhas, né? Sim. E aí essa mãe acaba assim ficando. Então a sobrecarga, na minha visão, é isso. São muitas atividades exclusivamente colocadas em uma única pessoa, né? Se a gente pensar em uma mãe e uma criança, já é um trabalho integral. E aí tem mães que têm mais crianças, tem mães que cuidam ainda às vezes de um pai ou de uma mãe, ajuda com uma avó. Então assim, exatamente, é muito desgastante. Amanda, tem uma frase que eu já ouvi muitas vezes, né? Eu ainda não sou mãe, né? Para quem não me conhece aí, Amanda, tem uma frase que diz assim: nasce uma mãe, nasce o sentimento de culpa. E isso vem muito ao encontro do que você está dizendo, aí, da questão da sobrecarga, né? Me parece que as mães elas vão se culpando de absolutamente tudo o que acontece. Sim. E as vitórias nem sempre são contempladas, mas as coisas ruins que acontecem. E você, né, Amanda, você tem duas maneiras super importantes de afirmar isso, como profissional e como mãe. Amanda, como fazer com que essas mães diminuam um pouco esse sentimento de culpa? É lógico que não tem uma receita, mas é muito difícil isso, né? Sim, é difícil. E eu vejo assim, um caminho que é interessante é se humanizar. Porque o que as mães são? Se você olhar a mídia, né? Ai, a mãe é guerreira, a mãe suporta tudo. Nossa, essa mulher, nada como uma mãe. A mãe sempre sabe. E a gente não sabe sempre. A gente tem muitas dúvidas, sabe? Por isso, verdade. A mãe é sempre o ser supremo que suporta tudo. Que sabe tudo. Ai, mas o que, né, você sentir pro seu filho é o melhor. Aí você fica, meu Deus, mas eu tô com tantas dúvidas, será que eu vou saber o melhor? E às vezes não, a gente não vai saber. Às vezes a gente vai errar, né? Porque a gente é um ser humano, como qualquer outro. Então, na minha visão, o primeiro passo para minimizar a culpa é se humanizar. Eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano e eu vou errar, é um fato. E aí, o que eu vou fazer quando eu errar? Como que eu vou acolher o meu erro? Porque a gente aprende hoje, na disciplina mais positiva, né, com um olhar mais respeitoso para a infância e para a criança, a gente aprende na internet rapidinho como acolher uma criança, como fazer. Mas a gente faz isso com a gente? De modo geral, não. Então, a gente só se culpa, se pune, como eu não imaginei que isso pudesse acontecer. E, às vezes, era uma coisa, assim, inimaginável mesmo. Sim, e é engraçado, a gente faz uma reflexão até histórica, né? Porque, querendo ou não, nós ainda vivemos numa sociedade machista. Então, as mulheres sempre eram aquelas que tinham o controle da casa, depois que passamos a ter que trabalhar também, né? Porque isso passou a ser cobrado também, que ambos, né, os dois, homem e mulher, ou aqueles que adiantam aí a leva da família, ter que trabalhar. Então hoje a mulher, além dela ter que trabalhar, ela continua tendo que tomar conta de tudo da casa. E aquela questão dela sozinha. A gente percebe que de uns tempos para cá, hoje isso tem sido mais evidente, esse assunto, mas as práticas ainda continuam sendo poucas, né, Amanda? Mudança efetiva a gente não percebe, assim. Sim. Existe um movimento que eu acho que está mais positivo, sim, de alguns pais, maridos mais participativos, né? É óbvio que não está ainda igual, não tem como, acredito, tenho, assim, uma expectativa que nos próximos anos isso vá melhorando mais com essas novas gerações que a gente está colocando aí no mundo, né? Sim, verdade. Mas não é nem parecido, né? Então, assim, ainda falta bastante para essas mulheres conseguirem ter. A gente pode ser até que entre nisso, né? Mas lazer, tempo de qualidade, assim, no geral, as mães não têm. Nossa, Amanda, eu imagino quantos. Amanda, pessoal, é uma psicóloga requisitadíssima. Vocês não sabem há quanto tempo que eu estou tentando trazê-la para cá, tá? Depois vocês veem o contato da Amanda. Amanda, é impressionante como a questão da parceria falta nas famílias, né? Não importa o tipo de casal que a gente tenha, né? Mas que falta essa parceria. Sempre sobra mais para um ou para o outro. E às vezes vem muito aquela pergunta:
Você não me ajudou tal coisa? Ah, você não me falou que precisava. Na Uhum. parceria, você tem aquele feeling, né? Aquele sentimento de, ó, preciso entrar em ação, né? Mas eu percebo que de novo fica para, e aí falando da sobrecarga materna, para a mulher ter que estar sempre. Se ela precisar de ajuda, ela tem que se pronunciar, porque também se ela não se pronunciar, ela não se fez entender. De novo a culpa para ela. Exato. E assim, quando você pede ajuda, você, de certa forma, se coloca nesse lugar mais vulnerável. Então, assim, eu não dei conta, então me ajuda aqui. Então, várias mulheres, mães, têm essa dificuldade, porque o que é esperado da gente? Que a gente dê conta. Eu sou guerreira, eu sou a Mulher Maravilha. Então, como eu vou falar que eu estou precisando de ajuda com a minha criança? Ou com as minhas demandas? Você escolheu isso. Você tem que dar conta. Amanda. Entende? Então, o pedir ajuda, às vezes, já é um processo que a gente precisa ajudar a mulher a conseguir pedir ajuda. Nossa, entende? E não que seja uma obrigação dela, não. Isso eu tô falando de coisas que ela realmente precisa pedir. As tarefas da casa, o que a gente espera, né? A casa tá lá. Você tá vendo algo para fazer, eu também estou vendo. Você não precisa me orientar. Eu também não precisaria te orientar. Não é verdade? Exatamente. Como uma equipe colaborativa, né? Todo o núcleo familiar, inclusive os filhos vão entrando nessa dança, que não deixa de ser com o ritmo, né? Ritmo da casa, mas me parece que se a maestra dessa orquestra não dita as regras, as coisas tendem a... Eu fico pensando quanto tempo que a gente ainda vai precisar para ter uma mudança. Quantas mães vão ficar doentes? Porque tem alguns sinais, né? De atenção em todas. Aliás, quais seriam esses, para quem está nos vendo aí, esses sinais que a gente deve ficar alerta para essas mães que podem estar sofrendo da sobrecarga materna? Sim. Então, alguns sinais que eu acredito que são pontos de atenção é realmente uma estafa, um cansaço além do esperado, né? Que a gente não consegue muito mensurar, mas a própria pessoa, o ideal é que ela tenha um autoconhecimento e ela entenda, não, isso aqui tá além do que eu já estou acostumada de estar num dia cansada. Então, assim, um cansaço extremo, a ausência de sono de qualidade. Então, eu não estou conseguindo dormir, eu acordo de madrugada pensando nas demandas do dia seguinte. Então, a questão do sono é muito importante. Não tenho nenhum tempo de qualidade para mim, não faço uma atividade física, uma caminhada que seja, não tenho um momento de lazer com as amigas, né? Nossa! Então, o que é isso? O que é isso para as mulheres que estão nos assistindo? Muitos, como assim? E é engraçado que isso é tão comum. Você encontra com uma colega que já tem aí os filhos e elas fazem, nossa, desde o colégio, desde que eu não te vejo e tal. E aí você fala, realmente, não se tem mais essa valorização do tempo com as amigas, por exemplo. Sim, um hobby, então, uma mãe que não consegue nem lembrar e nem saber o que ela gostava de fazer e que talvez ela ainda goste, ou talvez não, talvez tenha que buscar uma outra atividade, mas assim, são sinais, a perda de memória, que é comum pós-parto, você perceber isso, mas de modo geral, vai voltando para um esperado ali, né? Mas algumas mães relatam que começa a ter lapsos mesmo de memória, que tem a ver com a estafa, com o cansaço extremo, né? Não só as mães passam por isso, mas de modo geral, né? O nosso assunto aqui é sobre as mães que estão sobrecarregadas. Então, esses são alguns sinais. Não estou conseguindo dormir, me alimento mal, que pode ser mais ou menos do que a pessoa precisa, não consigo me cuidar minimamente, não tenho vontade de me arrumar. E não é aquela coisa de uma produção, não, mas se arrumar mesmo, pentear o cabelo, escovar os dentes e começar o dia. Não sinto essa vontade. Então, são sinais de alerta que aí a gente precisa, opa, peraí. Porque para eu cuidar de alguém, eu preciso estar bem. Então, ainda que não seja pelo motivo ideal aos meus olhos, né? Porque a gente tem que se cuidar para nós. Mas pensando que essa criança é tão importante, a sociedade quer tanto que a gente cuide dela, então, assim, para eu cuidar de alguém, eu preciso estar bem. Uma mãe cansada, sobrecarregada, estressada, não consegue ter tempo de qualidade, não consegue cuidar de outra pessoa bem. Entende? Nossa, muito, muito. E é engraçado, você coloca de uma forma. Eu falo que sempre nas entrevistas eu aprendo muito, mas eu vejo muito disso na minha mãe, na minha irmã, nas minhas amigas, né? Que foram mães e que são mães, né? É algo. Parece que mesmo a gente não sendo mãe,
Amanda, a gente vai sentindo isso, é como uma empatia automática, né? Infelizmente, a sociedade ainda, como falamos, né, coloca muito nas costas da mulher, e quando mãe, então... E Amanda, como que a gente poderia minimizar esses pontos críticos aí, ao ver essas mães sobrecarregadas, né? Então, sendo familiar, amigo, ou até a própria mulher, se ela se percebeu assim, como que a gente conseguiria minimizar? Eu gosto de falar mais sobre a própria mulher, que eu acho que aí a gente é mais prática e mais efetiva, né? Porque é um problema social, é um problema, assim, político, né? A questão da maternidade, das mães. Enfim, a gente teria mais 10 episódios teremos que a gente poderia falar. Mas pensando na mãe de forma prática, então assim, me vi, realmente eu tô muito cansada, talvez eu esteja, sim, sobrecarregada, tô precisando de ajuda. Aí, primeiro, se humanizar. Então, né, estou precisando de ajuda, sou um humano como outro qualquer e preciso de ajuda. Então, o que dentro da rotina da mãe, ela consegue colocar para ela ali? E pode ser coisa simples, vou começar com um banho, sozinha ali, né, no horário talvez que a criança já dormiu ou que a criança está na escola, enfim, mas vou parar e vou tomar um banho focando em mim. Esse vai ser o meu momento naquele dia. E aí isso pode ir escalando de mãe para mãe. Tem mãe que fala, não, eu já tenho alguns momentos, mas ainda assim sinto falta. Então, como a gente vai colocar uma atividade prazerosa uma vez por semana, né? De modo geral, a gente não vê as mulheres se encontrando semanalmente para fazer alguma coisa. Então, tem uma amiga que também quer, tem uma amiga que também se identificou com isso, então a gente vai marcar da gente se encontrar. Para a gente conversar um pouquinho. Então, assim, abrindo espaço num dia tão corrido e tão sobrecarregado, mas para se colocar na agenda. Porque a gente coloca quem na agenda, né? Todo mundo. Todos os compromissos, todas as pessoas. Mas e a gente? Então, um ponto, assim, que eu gosto de trabalhar é esse, de se colocar, de se priorizar ali, porque a gente também é importante, né? Nos casos mais intensos, é importante sim pensar em terapia. É um ponto que, assim, eu ia falar que não é porque eu sou psicóloga, mas talvez seja, porque eu não sei se eu não fosse psicóloga, se eu teria noção real da importância disso. Mas também é muito importante, algumas mulheres têm essa dificuldade e essa 1 hora na semana para eu colocar a terapia. Então já começa o exercício aí. Então a mulher que consegue se olhar e falar, preciso de ajuda, e colocar essa 1 hora na semana ali para se olhar, é muito especial já. E é um passo importante. Comecei falando de 10 minutinhos ali para um banho. Então assim, mas de modo geral, né? É se priorizar, se colocar na agenda e cuidar um pouquinho para não entrar num quadro pior, assim, né? E aí evoluir para alguma questão mais crítica e que, né, ninguém quer. Não, ninguém quer. Mas essa sua frase vai ficar para mim, no meu coração. Se colocar na agenda. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sim. E realmente, tudo vem na nossa frente, né? É alguém que precisa de ajuda, é mãe, pai, filho, filha, sobrinho. O trabalho, então, nem se fala. E aí, quando você entra na história? E se não houver esse primeiro passo, né, Amanda, de se enxergar e falar, eu preciso daquilo, se você não se vê, os outros também não vão te ver como você merece. E sempre vai ser a guerreira que suporta tudo, que é outra coisa que eu estou construindo nas minhas falas. Porque realmente é comum a gente ver a outra, né, a outra mulher, a outra pessoa que luta, tal, como a guerreira. Mas a guerreira é o quê? Que não é humano, suporta tudo. Invencível, Nossa, né? Invencível. Amanda, você vai voltar aqui muitas outras vezes, porque tem muita coisa pra gente conversar. Tem assunto assim, olha. Meu Deus, olha, gente, o contato da Amanda vai aparecer aí, podem entrar. Se precisar, de repente, que a Amanda faz uma visita em um condomínio, conheça você, a família, a escola, só entrar em contato e combinar com a Amanda. Amanda, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço esse espaço, gostei muito, acho que é um tema muito importante e fico à disposição. Muito obrigada por ter colocado um pouquinho da sua agenda aqui pra gente estar junto. Muito obrigada a você que está aqui comigo também, aprendendo a sempre a como educar para transformar na nossa TV Humana. Um abraço carinhoso, gente, e até mais. Tchau, tchau.